Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate. Quase 400 mil brasileiros deixaram o país para morar fora, isso só em 2023. O número total de brasileiros vivendo no exterior já chega a quase 5 milhões. E começar uma vida no exterior exige, na maioria das vezes, claro, um trabalho. Mas como é trabalhar no exterior? Será que existem países recorrendo mais à mão de obra brasileira? E ainda, será que é tudo um mar de rosas? Esse é o tema do Aparecida Debate desta terça, que conta com a presença dos nossos convidados. Vão nos ajudar a responder a essas e outras questões. Presencialmente conosco aqui no estúdio, o Daniel Seiji Tanaka, especialista em intercâmbio. Boa noite, Daniel. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio, ter atendido o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço o convite. Agora, pela internet, falando lá da Alemanha, a Marina Faé, profissional que migrou para a Alemanha e foi a fundadora de uma empresa de serviços para imigrantes. Boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no Aparecida Debate. Seja bem-vinda aqui à TV Aparecida, viu, Marina? Boa noite, eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Eu vou começar por você, para você contar a sua experiência, né? Como é que foi essa decisão? Há quanto tempo que você está aí na Alemanha? Como é que foi essa ideia de ir para o exterior trabalhar? Bom, eu esse ano completo 18 anos já aqui na Alemanha. Eu saí do Brasil com 23 anos, né, em 2007. E tinha acabado de me formar na faculdade, então eu vi o momento disso acontecer mesmo, assim, né? Eu pensei, bom, se eu não sair, se eu não tentar agora, eu acho que esse momento vai passar. Então eu aproveitei, né, o momento e vim para Berlim, né, em 2007, como dito. E, bom, desde que eu cheguei aqui, na primeira semana eu tive a certeza, assim, que era a minha cidade, assim, eu senti uma identificação muito grande, né? Naquele momento, era mais uma experimentação, né? Então eu não tinha visto, não falava a língua, né, alemão, e vim assim na cara e na coragem, e realmente as coisas foram acontecendo e foi dando muito certo, né? E tanto que eu acabei ficando e estou aqui até hoje. Agora é uma decisão difícil, né? Tão novo sair de casa, conhecer um outro lugar, ir para um outro lado do mundo, digamos assim, um outro continente, ter que atravessar esse baita desse oceano, sem os pais por perto para poder ajudar numa emergência, deve ser uma decisão daquelas, né? Olha, muita gente fala que eu sou corajosa. Eu acredito que não é bem assim. Eu acho que eu realmente aproveitei uma oportunidade, né, de fazer essa mudança, experimentar a vida do outro lado do planeta mesmo, né, outra sociedade, outra mentalidade, né, e tudo. E sou muito feliz, realmente, assim, por essa decisão. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Foi ter saído de São Paulo e ter vindo para cá naquele momento e ter me estabelecido aqui. E as coisas foram acontecendo. A gente pode, claro, conversar mais sobre isso. Sim. Mas a minha decisão foi bem firme, assim, naquele, né? Nesse momento jovem, com 23, né? Mas foi bem decidida, assim. Agora, Daniel, para a maioria dos jovens que vão para essa aventura, entre aspas, né? Mas vão sim para trabalhar, para ganhar sua renda, ganhar o seu dinheiro, tem que ter essa determinação, né? Sabendo que vai deixar tudo para trás, que tem o conforto de casa e não sabe o que vai encontrar lá na frente. Com certeza. Eu acho que, como você comentou, é uma decisão de coragem, né? Porque na maioria das experiências que a gente tem com os nossos clientes, estudantes, vamos dizer assim, eles normalmente estão sozinhos, né? Então é uma experiência que você faz solo, né? Dificilmente as pessoas vão acompanhadas. Então é uma mudança completa, né? Você sai do ambiente familiar, de amigos, da sua cultura, do teu país, né, para enfrentar um ambiente totalmente novo, diferente. Porque é aquela sensação de segurança, né, que se tem em casa, né, na casa dos pais ou parentes ou amigos que seja, né? Exato, acaba sendo um desafio, se não o maior desafio, né, naquele momento da vida da pessoa, né? Agora, Marina, desde quando você chegou aí, chegou nova, né, faz 18 anos que está aí na Alemanha, trabalhou em que áreas? No que você trabalhou aí desde quando chegou? Bom, eu sou formada em licenciatura em artes visuais, né? Então, a princípio, eu trabalhei muito como artista, com cenografia também,
gastronomia, eu fiz um pouquinho de tudo. Chegou um momento que eu já me sentia mais segura com a língua, e daí eu validei o meu diploma de professora e passei para o sistema de ensino público alemão, né, como professora de artes e espanhol. Fiquei nesse trabalho durante 2 anos, mas chegou um momento que eu já não estava muito feliz, estava um pouco pesado para mim, não estava me sentindo realmente plena com isso, e aí fiz uma grande transformação, diria, de carreira, né? Tive uma visão, né? Senti meio que o chamado para mudar a minha direção, e foi na pandemia, né? Eu acho que ninguém saiu igual da pandemia, né? Todo mundo teve uma revolução de alguma maneira, e essa foi a minha, né? E daí eu fundei finalmente a minha empresa em 2020. Agora, pela experiência que você tem aí, quase 2 décadas na Alemanha, o que você falaria das vagas que são destinadas para imigrantes? Há áreas específicas para eles, tanto na Alemanha, e aí a gente pode ampliar um pouquinho, falar da Europa? Sim, com certeza. Bom, a Alemanha ela está com um déficit de profissionais muito grande nesse momento. Aliás, é um momento bastante favorável para migrar para a Alemanha, né, porque existe uma demanda muito alta em algumas áreas específicas também, né? Por exemplo, a área da saúde, né? Enfermeiros, médicos, a área da educação também, professores, né? E principalmente da tecnologia, né? Eu acredito que cada vez mais o pessoal da tecnologia está vindo para cá, que trabalha com programação, desenvolvimento de software, né? Toda essa área da computação é muito bem-vinda aqui e muito necessária. Então, quem agora está vindo, quem é dessa área, né, e está chegando aqui agora, ou vem nos últimos anos, está realmente se dando muito bem, né, e está com uma perspectiva muito boa agora. Para você que trabalha, né, nessa área de intercâmbio, tem uma área que já é mais preferencial dessas pessoas que vão para lá, dos jovens que vão para lá, para fora, para estudar? Não? Eu acho que isso varia muito de acordo com cada país, né? O que acontece em diversos países que estão aceitando imigrantes é que eles querem, sim, mão de obra, porém querem mão de obra qualificada. Sim. E cada país tem o seu déficit, sua área, né, ali que existe uma carência de profissionais em áreas específicas, então isso também muda de acordo com o tempo, né? Pode acontecer de uma área hoje está sendo muito solicitada em determinado país, daqui a um tempo isso aí já se estabiliza, muda de área, pode voltar à necessidade de profissionais de áreas específicas, então isso aí é muito dinâmico. Hoje, de uma forma geral, tecnologia é o que mais chama atenção, não? Para diversos países, sim. Né? Por exemplo, é a tendência do mercado. É uma possibilidade que existem para os brasileiros de estudo e trabalho, que a gente chama, né? Porque num primeiro momento a possibilidade de um brasileiro poder trabalhar no exterior tem que ser através do estudo, né? Então não há, por exemplo, uma porta, uma brecha de simplesmente a pessoa chegar lá e já trabalhar, né? Normalmente chega-se através do estudo, tem essa permissão de trabalho, mas, por exemplo, a Irlanda é um país que permite que os brasileiros façam isso, e eles têm, sim, né, uma carência dentro dessa área de tecnologia, né, que pode ser suprida por brasileiros, desde que eles estejam empenhados, né, focados em se desenvolver, caso ainda não tenham, né, experiência e conhecimento na área. A Irlanda tem sido um país muito buscado pelos brasileiros, né, principalmente os jovens que vão para esse intercâmbio. Exato. A Irlanda tem uma questão assim, de custo-benefício muito bom, né, para as pessoas que desejam, às vezes, ter uma experiência fora ou até mesmo morar, né? Então, é uma porta de entrada, vamos dizer assim, né? Mas existem outras opções de países também. A Irlanda é muito procurada por causa desse custo-benefício. Bem, a gente está aqui no nosso estúdio com o Daniel, falando pela internet com a Marina lá da Alemanha. Aliás, Marina, tem o depoimento de uma outra brasileira vivendo aí na Alemanha. Então eu vou convidar para a gente poder ver também aqui. Meu nome é Silvana Pinheiro, eu sou CEO e fundadora da Smartcom Inteligência em Comunicação e há 6 anos moro em Osnabrück, no norte da Alemanha. O que me fez mudar para a Europa foi a oportunidade de oferecer aos meus filhos uma educação multicultural. Uma coisa é você imigrar quando você é jovem ou em casal.
Outra coisa é quando a gente muda de país com crianças em idade escolar. Então o desafio é muito maior porque além da nossa integração, tem a integração das próprias crianças, né? Os meus filhos foram para uma escola pública e tem esse ensino aqui sem pagamento, não preciso dispensar dinheiro para eles poderem estudar. Mas em outros países não é bem assim. Então, talvez também pensar num apoio psicológico para as crianças, principalmente, porque a diferença cultural é bem grande e é importante também para eles terem segurança, para poder encontrar amiguinhos, entender a rotina escolar e também a nova cultura que vai ser inserida. As vantagens de se mudar para cá é a segurança. Então, os meus filhos vão de bicicleta, de ônibus, andam, saem à noite e não tem perigo nenhum. E existem oportunidades profissionais também para brasileiros. E o brasileiro, ele tem algumas características específicas que agregam a cultura um pouco mais rígida do alemão. Então, a flexibilidade do brasileiro, a criatividade, a comunicação do brasileiro, a forma comunicativa dele ser, a força de vontade de trabalho, os brasileiros que estão aqui, eles estão aqui para se dar bem também, então eles se esforçam para isso. Isso agrega e agrada muito também o mercado alemão. Então, tem muita oportunidade de trabalho na área de tecnologia, de enfermagem, mas também em outras áreas de marketing, área de administrativa, porque aqui é um país enfermagem, medicina, então aqui é um país que é realmente carente de mão de obra e o brasileiro qualificado que aprende alemão, que vem com o inglês, ele tem boas oportunidades aqui de trabalho e uma evolução profissional também internacional. Muito bom, né? Esse depoimento da Silvana trouxe vários elementos desta questão da gente deixar o Brasil e tentar o trabalho em outro país. Agora, uma coisa é comum para todos, né? O brasileiro se dá bem em qualquer parte do mundo, não é não, Marina? A gente está sem o áudio. Né? Ai, voltou. Voltou agora. Voltou? Perfeito. É verdade, eu posso dizer que aqui é um ponto positivo, com certeza. Toda vez que a gente fala que somos, assim, sou brasileira, né? Somos brasileiros, imediatamente o gelo é quebrado, as pessoas já dão um sorriso, já começam a se comunicar, e eu acho que existe sim, né? Essas qualidades que ela já falou um pouquinho, mas esse calor mesmo, né? Essa flexibilidade que a gente tem e conseguir também lidar com as coisas, né, de uma maneira diferente, com uma mentalidade diferente, é uma grande vantagem, sim, e é muito, de certa maneira, bem visto por aqui, né? O pessoal realmente interage bastante, assim, e gosta do Brasil. Outro elemento importante que a Silvana trouxe, que uma coisa é o jovem ir para um intercâmbio, outra coisa é um adulto, né, de repente tentar mudar da sua área de profissional e tentar esse trabalho lá fora, por iniciativa própria também. E outra coisa é levar a família, né? São realidades muito distintas, né, Daniel? Sim, com certeza. Existem experiências diferentes para cada faixa etária, né? Então você tem o adolescente que vai fazer às vezes um high school, por exemplo, você tem o adulto que vai ter uma experiência temporária, você tem pessoas mais velhas que já estão determinadas a levar a família, né? Então cada experiência ela traz desafios também diferentes, né? Agora eu pergunto para você que trabalha diretamente com intercâmbio, essa migração é complicada, é burocrática? Porque muita gente acaba desistindo por conta disso. É muito documento, depende do país que vai ou não? Eu acho que, assim, existe a necessidade de você estudar, né, quais as regras migratórias de cada país, né? Então, e não existe uma única maneira, né, de você mudar, de você ficar por lá, vamos dizer assim, né? Então, existem alguns países, é claro, que todo esse processo acaba sendo um pouco mais fácil, e existem países que, né, a dificuldade é muito maior. Para você, Marina, foi relativamente tranquilo? Foi mais complicado? Como é que foi para você essa experiência? Em relação à burocracia, né, de ir para outro país? Bom, para mim foi relativamente tranquilo, porque eu já cheguei com formação,
né? Então, no sentido de educação, né, é muito importante aqui, né? Para quem ainda não tem formação, pode chegar e estudar, né? Para quem já tem formação, você já consegue chegar e se colocar profissionalmente. Eu não sei exatamente como são outros países, mas a Alemanha é muito rígida em relação às comprovações educacionais, né? Então, como naquela época, para mim não foi tão difícil aprender alemão, né? Uma coisa que eu pensei aqui é quanto mais velho a gente fica, mais difícil aprender a língua também, né? Então, naquele momento, para mim, eu cheguei, me dediquei muito, aprendi relativamente rápido a língua, então a integração para mim não foi, assim, das mais difíceis, mas a burocracia, sim, né? O Departamento de Imigração da Alemanha, eles são realmente difíceis de lidar, são muito rígidos com a documentação, então, para mim, no começo, para entender, né, todos esses requisitos e conseguir ir avançando e conseguindo visto, né, e escalando, digamos assim, foi um pouco complicado no começo, mas depois eu entendi como funciona e começou a ficar mais fácil, mas no começo foi realmente um pouco dramático. Eu posso imaginar, né? Porque tem esse drama da pessoa que ilegalmente entra em outro país, que não foi o seu caso, né, Marina? A gente vai entrar nesse assunto, mas tem muitos, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, né? Agora, com essa nova política migratória também do governo Trump, e isso tem afugentado muito, há uma perseguição a esses imigrantes ilegais, com ameaça de deportação em massa, então precisa pensar muito bem, né? Para esses ilegais é um risco muito grande que se corre. Para quem legalmente já está indo já é complicado, imagino para o ilegal, né, Daniel? Com certeza, com certeza. As pessoas, a partir do momento que elas não entendem ou não querem, né, conhecer um pouco mais desse processo migratório, elas acabam tomando essas atitudes, às vezes, posso dizer, até impensadas, né, porque é um risco muito grande, né? Uma vez que você quer mudar, você quer morar em determinado país e faz isso de maneira ilegal, uma vez pego, você acaba ficando com o nome manchado, né? Sim. Isso quer dizer, além de ser deportado, a probabilidade de você voltar para aquele país vai ser mínima, né? E aí eu imagino que você deva conhecer ou não, Marina, aí na Alemanha, pessoas ou na Europa que estão nessa situação irregular, ilegal, né? E aí vivem sob ameaça, né? Constante, deve ser... Sim, com certeza. A pessoa, ela fica meio que invisível, né? Tem que ser muito cautelosa em todos os sentidos. Eu mesma já tive que lidar com alguns casos de deportação, né? Então, é complicado. A Alemanha, ela tem as portas um pouco mais fechadas para isso. Realmente, assim, sem permissão de residência e de trabalho, as pessoas não conseguem trabalhar aqui, né? Isso é uma coisa que é realmente bastante fechada, então aqui tem pouco, eu diria, assim, relativamente. Tem outros países na Europa, por exemplo, Inglaterra, Espanha, Portugal, são mais flexíveis em relação a isso. Até é possível trabalhar ilegalmente, né? Até por isso que muitas pessoas no mundo inteiro procuram, né, esses lugares. Mas em caso de uma deportação, né, que é um processo assim terrível, a pessoa é banida da Europa, dependendo da gravidade, por 2 ou 5 anos, né, e nunca mais ela consegue tirar um visto aqui, né? Isso fica fora de questão, ela nunca mais consegue viver legalmente aqui depois de uma deportação, né? Marina, eu vou me despedindo de você, que você vai precisar nos deixar agora, né? Está participando conosco desse primeiro bloco, mas rapidinho, porque o nosso tempo está um pouco estourado. Vale a pena ou não vale? Vale a pena demais. Eu com certeza encorajo, eu trabalho com isso, né? Tenho a minha empresa, a Rampa, que está sendo um trabalho assim muito gratificante, muito legal. E é justamente meu pensamento. Eu acho que vale muito a pena arriscar. Precisa de planejamento, com certeza, né? Não dá para vir assim, sem saber direito o que vai fazer. Mas eu acredito que assim, com preparação, né? Com consciência, é possível sim migrar de maneira legal. E vale a pena demais você ter essa experiência e expandir, né, a sua vida. E mesmo que não seja para sempre, mesmo que seja um momento transitório, mas que você ter esse outro contato com outra cultura, outro país, eu acredito que transforma a vida assim de uma maneira permanente. Sem esquecer jamais da terrinha, né? Sem esquecer do Brasil, né?
Jamais. Só aqui tem as praias maravilhosas que a gente tem, né? Esse calor, esse verão diferente, né? Isso Marina, é verdade, faz falta. Faz falta. Marina, obrigado, viu, pela presença aqui. Uma ótima noite para você e até mais. Ótima noite também, eu que agradeço. Então, assim, nesse primeiro bloco, a gente se despede da Marina. O Daniel vai continuar com a gente aqui. A gente vai fazer um breve intervalo. Em seguida, a gente volta, inclusive, para incluir nessa conversa uma especialista em recolocação profissional no exterior. Não saia daí. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Continuamos nossa conversa sobre o trabalho no exterior, aqui em nossos estúdios com o Daniel Tanaka, e agora também recebendo diretamente de Portugal a Rosane Martins, que é especialista em gestão de carreira com foco em transição e recolocação internacional. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Tudo bem com você, Rosane? Boa noite, tudo em ordem, graças a Deus. Rosane, Obrigada conta pra gente, para incluir você na nossa conversa. No primeiro bloco a gente estava falando muito dessa decisão de tentar a vida em outro país, seja para estudar, seja para trabalhar. Mas por que tantos brasileiros estão querendo sair assim do país e tentar essa vida em outro? Olha, eu costumo, nessa minha trajetória, né, de atendimento ao cliente, até a minha própria mudança, ela está muito baseada em qualidade de vida, em segurança, em estabilidade, em propósito, né? São alguns motores que motivam pessoas a sair do país, né? Procurando, eu vejo o mundo está em transformação e está em movimento. Muitos países estão recebendo estrangeiros, cada um buscando aí seu cantinho ao sol, como eu costumo dizer. Pelo relato que você tem daquelas pessoas que você atende, né? Você faz essa ponte, né? Por ser especialista em intercâmbio. O que motiva essas pessoas tanto, né? E aí a gente está falando mais de jovens, né? Eu acredito que a Rosane colocou bem, né? As pessoas procuram uma vida melhor, né? Sim. E aí, dependendo da oportunidade que elas tenham em outros países, eu acho que essa questão de segurança, essa questão de uma qualidade melhor de vida acaba sendo um dos principais motivos. Agora a gente chama atenção aqui para Portugal, né, Rosane? Tem sido um destino muito procurado pelos brasileiros. Se eu não estou enganado, hoje é o mais procurado depois dos Estados Unidos, é isso? Bom, Portugal tem algumas particularidades e facilidades, né? Ele tem um acordo entre Brasil e Portugal, então existem vistos onde o profissional, né, a pessoa vem regular ou com visto de trabalho, com visto de estudante, é muito mais fácil que em outros países. Os Estados Unidos hoje está sob tensão, né, com os imigrantes. E aqui Portugal tem uma facilidade da língua, uma similaridade cultural, né? Quando a gente mora aqui, que a gente percebe que muitas coisas que a gente vivencia no Brasil é muito parecido com que a gente passa por aqui também. Então, Portugal também é uma porta de entrada para a Europa, né? Por conta da facilidade de visto. Exatamente, né? Por ser essa porta de entrada, facilita bastante também, sim, né? Por isso, tão procurado assim o país, né, Daniel? Sim, essas relações que existem entre Brasil e Portugal acabam facilitando bastante. Sim. Agora, tem o outro lado, Rosane, porque a gente sabe, tem sido muito procurado o país, mas nos últimos anos, e aí eu não falo uma exclusividade apenas de Portugal, mas sim os países que recebem imigrantes, tem aquele preconceito contra imigrantes, xenofobia ou não? Você sentiu isso de alguma forma, alguma vez? Olha, para mim, eu já passei por algumas situações muito sutis. Por exemplo, o médico, às vezes eu converso com ele, olha, então eu tenho meu caso, e aí eles dão uma resposta um pouco ríspida, né? Bom, mas se você quiser ser atendido no Brasil, volta para lá, né? Então, algumas pessoas a gente sente uma certa rispidez. O que é importante ressaltar é que o brasileiro, quando vem para outro país, ele tem que entender que existe uma cultura diferente, as regras são diferentes, e não adianta o brasileiro querer vir para cá e colocar as suas regras, o seu modo de ser. Aí isso faz com que
o nacional, né, ele fique incomodado e aí pode acontecer uma xenofobia. Agora, pela experiência de já ter sido jovem, já ter tido esse sonho, que inclusive é difícil a gente achar, né, Daniel, algum jovem que não tenha tido esse sonho de viajar para outro país, de começar a vida em outro país, né? E isso que alimenta essa decisão do jovem, não é? É principalmente isso, né? Eu acho que, claro que isso passa muito pela maturidade de cada jovem, de cada adolescente, mas eu percebo que muitas vezes esse sonho já começa muito cedo, né? Às vezes eu tenho crianças de 12, 13 anos que me procuram já querendo ter algum tipo de experiência de intercâmbio, né? E para eles também é possível? É possível. Na verdade, a gente tem intercâmbio para todas as idades. Sim. O brasileiro, a cultura do brasileiro não permite, entre aspas, que as crianças tenham uma experiência de intercâmbio sozinha. A gente tem o que a gente chama de Family Program, que são crianças mais acompanhadas dos pais. E a partir de 12, 13 anos, nós já temos, sim, algumas possibilidades de intercâmbio, né? Intercâmbio de férias, por exemplo. Né? Para os adolescentes, já começa a ampliar um pouquinho mais as opções de intercâmbio. Então... Mas daí não obrigatoriamente os pais viajam juntos. Uma outra família recebe no país? Como é que funciona? Olha, eu tenho escolas na Europa, por exemplo. Porque eu garanto para você que vai parecer muito interessado depois dessa, viu, José? Porque isso aí depende muito de cada cultura, né? Existem culturas que mandam os filhos ainda pequenos para ter uma experiência sozinha, entre aspas. Para brasileiros, a gente tem programas, por exemplo, de férias, que a gente costuma chamar de summer camp, a partir de 10 anos de idade. É que os pais normalmente não permitem que as crianças de 10 anos viajem sozinhas. Então, a partir de 13, 14 anos, né, alguns pais já deixam os filhos viajarem sozinhos, é claro, sozinhos com toda uma estrutura, né, com toda a segurança. Mas existem sim outras culturas que mandam os seus filhos mais cedo, ainda mais novos, para um intercâmbio. Agora, para crianças, jovens ou adultos, investimento é alto para fazer um intercâmbio hoje? Eu acho que depende muito das características do intercâmbio, né? Porque assim, quando as pessoas me perguntam qual o valor, eu falo, eu tenho tantas possibilidades, né? Eu posso colocar aí centenas, milhares de opções de intercâmbio. Então, assim, depende muito da duração, do país que a pessoa quer ir, né? Quais os moldes que ela pretende fazer aquele intercâmbio. Né? Eu particularmente não acho caro pela experiência que a pessoa vai ter, né? Isso, sem dúvida por todo nenhuma. O aprendizado, por toda a bagagem que ela traz de volta depois. A gente costuma dizer, né, Daniel, tem para todos os gostos e todos os bolsos também, Com né? certeza. É isso aí. Agora, voltando aí para Portugal com a Rosane, quais facilidades específicas que os brasileiros encontram aí em Portugal? E também fazer uma outra pergunta, você encontra muitos jovens que vão aí para fazer o intercâmbio ou não? Olha, eu encontro sim. A minha própria filha veio estudar aqui e a classe dela tem aí muitos brasileiros, muitos jovens. Então, já é um intercâmbio na universidade, né? E eu tenho visto uma tendência muito maior para o intercâmbio para o sênior mesmo, né? Eu, por exemplo, quando quis vir, porque lá no passado eu não tive a oportunidade de fazer esse intercâmbio, e aí um belo dia eu falei assim, bom, eu quero viver uma nova cultura, eu quero ter uma experiência diferente, e eu tive a oportunidade de vir, né? Então eu não deixo de estar num intercâmbio, né? E tenho visto muitos profissionais, né, da minha idade também com este desejo e fazendo esses movimentos aí de viver uma nova cultura. Interessante, né? A gente fala de crianças, jovens, mas também há espaço para os adultos, né? Para que eles também possam ter essa experiência, porque muitas vezes passou ali dos 40, dos 50 anos, acha que já acabou. Não acabou não, tem esse espaço, né? Tem esse espaço. Tem esse espaço também para os mais velhinhos, né? O engraçado é que às vezes quando os pais vão ver intercâmbio para os filhos, eles brincam comigo, né? E para mim não tem, como se a resposta já fosse automaticamente não. E na verdade a gente tem intercâmbio para todas as idades, né? O ano passado mesmo eu tive uma senhora de mais de 80 anos que foi fazer um curso de italiano na Itália, né? Então existem intercâmbios, existem escolas inclusive no exterior que se especializam em públicos, por exemplo, 30 a mais, 50 a mais,
né? Então tem sim possibilidade para qualquer idade. Pois é, tem que se abrir para esse mundo todo aí, né? Olha só, a gente pediu para algumas pessoas que trabalham fora do Brasil mandarem vídeos para a gente, então a gente vai acompanhar mais um depoimento agora. Meu nome é Rodolfo Laranjas, tenho mais de 30 anos de experiência em automação de manufatura. Estou cursando um mestrado em gestão de projetos numa universidade aqui nos Estados Unidos. Eu saí do Brasil em 2021 para morar na Bélgica. O que mais me motivou foi a vontade de estar em contato no dia a dia com as novas tecnologias que demoram a chegar no Brasil, também de buscar novos desafios culturais que nos permitem crescer profissionalmente e proporcionar uma melhor qualidade de vida para a minha família. Eu tenho muito amor pelo Brasil e quero voltar com uma bagagem cheia de experiência. Pois é, todo mundo que vai, a gente viu no primeiro bloco a Marina. Vou perguntar para a Rosane também. Fica com saudade um pouquinho do Brasil, Rosane? Olha, dá muita saudade. É aí que a gente valoriza um pouco, né? Quando a gente perde é que a gente valoriza muitas coisas que a gente reclama no Brasil e que quando a gente está aqui fora vivenciando uma nova cultura, a gente vê que nós temos muito para contribuir, enfim. Dá uma saudade. Eu não tenho vontade hoje de regressar para o Brasil, de voltar a morar. A minha família toda é uma família de imigrantes. Eu acabei vindo para a Europa, mas minha família mora há mais de 30 anos nos Estados Unidos. Então, eu tenho um irmão que mora na Irlanda. Então, nós somos aí uma família de imigrantes. E nenhum deles, se a gente perguntar antes, eu demorei muito mais tempo que eles. Eu estou há 1 ano e meio aqui em Portugal. E eu perguntava, puxa, mas vocês não têm vontade? Não, eles estabeleceram a vida deles, a cultura, eles se identificaram com a cultura. Eu acho que isso é importante quando a gente migra do nosso país, é a gente se identificar com a cultura. Isso facilita muito, porque você vai passar por muitas emoções, é um luto, né? É uma perda. E a gente vai ter que criar uma nova identidade, um reconhecimento. Às vezes você fala assim, mas o que eu fiz? Por que eu decidi vir, né? Quando você está fazendo uma mudança sozinho, porque uma coisa é você ser expatriado, outra coisa é você fazer um intercâmbio, onde você tem apoio, né? Quando você faz essa mudança sozinho, o planejamento é muito importante e o apoio emocional, né, dos que ficaram para incentivar também é de extrema importância. É justamente isso que eu queria falar com você agora. Estados Unidos, o Rodolfo mandou essa mensagem para a gente de lá, você disse que tem parentes vivendo lá. O país concentra quase metade dos brasileiros expatriados, cerca de 2,08 milhões de pessoas. Então vamos falar do visto, né? Como é que é o visto? Porque muita gente tem medo disso, né? De se conseguir ou não visto. Se fala que nos Estados Unidos é bem mais complicado. Em Portugal, como é que é? Enfim, tem essa dificuldade grande que torna, de repente, o brasileiro ilegal? Sim, porque o que acontecia há muito pouco tempo atrás, né? As pessoas vinham como turista e faziam uma manifestação de interesse em morar aqui no país, e aí existia esse processo e demorava algum tempo. Como existe muito imigrante, e aí a gente não está falando só de brasileiros, a gente está falando de imigrantes do mundo inteiro, sobrecarregou muito os órgãos públicos, e isso está demorando muito, e as pessoas ficam, eu estou em vários grupos, atendo alguns clientes, quando você não vem com planejamento, isso gera um estresse, gera uma tensão, porque os países agora estão colocando mais regras, estão ficando mais duros, mais firmes. Aqui a gente teve vários imigrantes sendo convidados a se retirar, porque você precisa planejar, você precisa vir com um visto, seja de estudante, seja um visto de trabalho. Aqui é possível você solicitar um visto de trabalho por 6 meses e buscar o trabalho estando aqui. Existe o visto de nômade digital, né? Então, se você trabalha, eu trabalho de forma remota também para o Brasil. Então, é que eu tenho a cidadania europeia e para mim ficou um pouco mais fácil. Mas eu vejo alguns clientes que vieram programados, planejados, aquelas pessoas que não vieram, que vieram com a cara e com a coragem, com 200 euros no bolso, isso aí fica uma coisa muito
triste, né? Porque você vê que as pessoas não têm emprego, não conseguem ter emprego. O aluguel aqui está bastante caro em função de ser um país com um clima muito agradável, tem muita gente, muito imigrante aqui, então o custo de vida que antes era bem mais baixo, hoje está, principalmente para arrendar imóveis, está muito alto. Pois é, né? A gente repete aqui, não pode ser uma aventura, né, Daniel? Tem que ser algo muito bem planejado. Essa questão do visto também vale para intercâmbios? Com certeza. Existem países, foi até bom você lembrar dos Estados Unidos. Uhum. Os Estados Unidos eles têm uma regra migratória muito rígida, né? Então, muitas pessoas às vezes falam assim, eu vou tirar um visto de turista, eu entro lá, depois mudo o meu status. Os Estados Unidos é um país que não vê isso com bons olhos, né? Eles veem assim, se você se planejou para vir fazer turismo, por que você agora decidiu estudar? Por que agora você decidiu fazer uma outra coisa? Existem países que já são mais abertos, né? A uma troca do tipo de visto, né? Então, por exemplo, um país vizinho, o Canadá. O Canadá já é um país que tem suas fronteiras mais receptivas, mais abertas, né? Assim como Dubai, por exemplo, hoje, né? É um lugar que está recebendo muito estrangeiro. E existe essa possibilidade, aí varia de país para país, né? Cada país tem sua regra, mas os Estados Unidos sempre foi, isso não é só de agora, né? Não podemos associar ao Trump, por exemplo, né? Essa regra americana, ela sempre foi mais rigorosa do que muitos outros países. E para se conseguir um visto nos Estados Unidos é um sacrifício, né? Desde que você atenda a todos os requisitos, né, a probabilidade de você obter o visto ela é muito grande. Né? O que acontece muitas vezes é que nem todo mundo tem todos os requisitos que são solicitados. Exatamente, né? Tem que se pagar também uma bela quantia. Né? E aí depende... Porque todo o processo ele é muito caro. Né? Depende muito do tipo de visto. Né? Então, por exemplo, cada tipo de visto ela tem uma taxa específica. Né? Posso dar até um exemplo de um outro país que, dependendo do tipo de objetivo de viagem, muda muito. A Austrália, por exemplo. A Austrália, quando você solicita um visto de turismo, é uma taxa. Quando você já pede um visto de estudante, que para brasileiros vai permitir que se trabalhe também ao mesmo tempo que estude, essa taxa ela já fica muito maior. Né? É isso aí, a gente está aprendendo um pouco. Para você que de repente está interessado ou está despertando esse interesse assistindo aqui ao Aparecida Debate, a gente reservou o terceiro e último bloco justamente para a gente consultar aqui os especialistas, o Daniel, a Rosane falando lá de Portugal, o passo a passo para você que quer trabalhar em outro país. A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos agora, Aparecida Debate, com esse último bloco, falando hoje sobre o trabalho no exterior. Continuamos com os nossos convidados aqui nos nossos estúdios, o Daniel Tanaka, e pela internet falando de Portugal, a Rosane Martins. E a gente tem o depoimento de mais um brasileiro que está vivendo fora do país, foi tentar a sorte, procurar um emprego na Irlanda. Vamos ver quem que está falando com a gente. Eu me chamo Nicolas Fontes, tenho 32 anos e atualmente eu moro na Irlanda. Em 2017, mais ou menos, eu comecei a melhorar essa ideia, comecei a tentar descobrir quais seriam os países que me disponibilizariam para eu poder morar mesmo, não só ir como turismo, mas poder criar uma vida, criar uma carreira lá. E aí eu acabei encontrando alguns países, né? O Canadá, os Estados Unidos, aqui, a Irlanda, a Inglaterra, a Austrália, até encontrei alguns. E aí eu comecei a verificar quais países me dariam a permissão de poder trabalhar. Tem diversos tópicos que a Irlanda acaba facilitando para quem contrata profissionais de Critical Skills. E a área de programação aqui é uma dessas Critical Skills. Então foi algo que contou muito para a minha decisão da Irlanda. Quando você é estudante aqui, dificilmente você consegue uma casa somente para você, somente para o casal, porque o aluguel aqui é bem caro. Porém, a gente conseguiu conhecer pessoas boas e a gente conseguiu morar com pessoas boas que nos ajudaram a ter uma vida mais tranquila na relação de repartir uma casa, repartir um aluguel, conseguir conviver, assim, foi bem tranquilo. E aí, por 5, 6 meses, eu estava só buscando trabalho de TI aqui. A minha esposa, na época, começou a trabalhar como área da limpeza, como camareira em hotéis. E eu ainda continuei trabalhando para a empresa do Brasil, na área mesmo de TI, e aplicando para algumas vagas aqui, tentando fazer entrevistas e tudo. E eu não parava, eu fiz
ao torno 30 processos seletivos, né? Desde a primeira ligação ali, enfim, tudo deu 30 processos seletivos e eu consegui 2 ofertas de trabalho. A gente mais vê o Brasil como casa dos nossos pais, casa dos nossos amigos. Então a gente vai e quando a gente volta, aí sim a gente tem um sentimento de estar chegando na Irlanda e estar lembrando que aqui é a nossa casa. Eu acho que por conta da qualidade de vida e do poder de compra que a Irlanda, que a Europa nos permite, eu acho que isso acabou facilitando essa mudança pra gente. Hoje em dia, seja qualquer profissão que alguém tenha aqui, o poder de compra que essa pessoa tem em comprar produtos, em comprar uma casa, comprar um carro, criar uma família, é muito, muito, muito maior do que do Brasil. Agora, não sei se eu estou enganado, Rosane, você pode responder também para a gente, quem vai não quer voltar, né? Tem muita gente que vai e não quer voltar. Já foi a época onde as pessoas iam para juntar dinheiro, mandar dinheiro para o Brasil, construir um patrimônio e depois voltar. Eu acho que atualmente as pessoas estão vindo muito mais, como o rapaz falou, qualidade de vida, poder de compra, né? E esse desprendimento, porque em outros países, principalmente aqui na Europa, a gente não tem esse consumo exacerbado como é no Brasil. Então, você tem uma questão muito mais de ser do que ter, né? Ele mesmo estava dizendo que ele mora, os aluguéis são caros, ele reparte a casa, e ele estava super feliz de estar assim, né? Então, mas ele tem outros, ele consegue, ele adquire outras coisas que não só os bens materiais, né? Esse convívio, uma nova cultura, isso tudo eu tenho visto essa mudança de comportamento das pessoas que têm migrado. Já conversei com o Daniel, perguntei para ele agora há pouco, vou perguntar para você também. Trabalhar no exterior exige um alto investimento? É acessível para todas as classes sociais ou não? Tem restrição, Rosane? Olha, é necessário um planejamento, né? Então, por exemplo, tem alguns diplomas que você vai demorar bastante tempo para conseguir validar, né? Medicina, por exemplo, engenharia, você acaba tendo que fazendo quase um curso novamente para equivaler. Eu sou psicóloga de formação e aqui eu trouxe toda a minha documentação, eu já vim organizada para isso. Então, a organização ela é importante, porque você vem com um documento, você vem traduzir, aqui não precisou de tradução, mas você precisa apostilar, ter as notas, fazer essa equiparação, né, de nota, e eu consegui ter a minha certificação validada aqui. Alguns cursos isso é possível, outros não. Muitas pessoas, quando vêm, aqui a gente não tem o problema do idioma, se bem que quando a gente faz o primeiro movimento, a gente vai para atividades mais operacionais, né? Só que aqui é o mundo, né? Então, você vai num restaurante, você vem turista de todos os lugares. Então, para você ser um garçom aqui, para trabalhar na restauração, como eles dizem, você precisa ter o inglês, que isso não é preciso no Brasil, né? Em alguns lugares. Então, existe sim possibilidade para todos os bolsos, só precisa de planejamento. Eu sou acessada muitas vezes por profissionais, até esses dias uma moça entrou em contato comigo, ela está no Brasil e ela queria já começar a se programar. Ela é uma assistente administrativa e tem o sonho de migrar. Então, eu dei passo a passo o que ela precisa fazer antes, para daí ela vir com mais tranquilidade, principalmente financeiro, né? Porque o emocional, a gente acha que está preparado, mas quando a gente chega aqui é uma outra realidade, a gente passa por esse luto, como eu disse no começo, né? De, puxa, agora eu não é mais o meu país. Você sente saudade, né? Saudade da família, saudade dos amigos. Eu, como morava longe dos meus familiares, eu já estou acostumada, mas os amigos eram os meus familiares, né? Acabaram sendo meus familiares durante muitos anos. E isso a gente, sim, sente falta. Então, o networking, fazer um networking internacional. Eu, antes de vir para cá, conversei com muita gente, porque você sempre conhece alguém que conhece alguém. Então, eu fui conversando com as pessoas, o que elas achavam, como é que elas se sentiam, porque cada um passa por uma história.
mas você vai ouvindo aquelas histórias para que você possa, quando você chegar, fazer a sua história. Esse planejamento, pelo que eu apurei até agora, que a gente conversou no Aparecida Debate de hoje, ele é fundamental. Sem ele não dá certo ir para um outro país, seja para estudar, seja para trabalhar, e até mesmo às vezes para passear, né? Então eu vou perguntar para o Daniel, passo a passo, quem decidiu, por exemplo, eu vou trabalhar fora, decidi, tomei essa decisão, vou estudar fora, o que tem que fazer? Passo a passo, lá desde quando toma a decisão? Eu acho que precisa pesquisar bastante, né? Precisa pedir orientação de pessoas que entendam do assunto, né? Você precisa não necessariamente ser qualificado, mas estar com esse intuito, né? Com uma vontade de se qualificar, porque eu acho que a questão de trabalhar no exterior depende muito da vontade que a pessoa tem, né? De se especializar em determinada área, né? Num primeiro momento, alguns países você já pode chegar e trabalhar em serviços mais simples, apenas para que você possa pagar suas contas do dia a dia, mas eu acho que para aqueles que desejam se manter naquele país, é essa questão de querer estudar, né? De querer se especializar em alguma área, principalmente em áreas que aquele país, né, necessite. Eu acho que isso aí acaba facilitando bastante esse processo. E o básico também é saber com antecedência, antes de viajar, o idioma do país para onde você está indo, né? Porque o normal, o básico é se comunicar, né? Essa é a primeira barreira. Como é que você vai interagir e trabalhar sem se comunicar, né? Inclusive, assim, muitos desses países que os brasileiros podem trabalhar e estudar, o estudo, no primeiro momento, é do idioma, né? Não em alguma área específica. Porque sem o conhecimento do idioma, você não consegue, né, nem mesmo um trabalho. Então, eu acho que a primeira barreira é essa. Depois de superada a barreira do idioma, que no caso de Portugal já é facilitado, né, mas em outros países, depois de superada essa barreira, aí sim você se especializar, você encontrar alguma área que ajude, né, a construir, a melhorar aquele país. Rosane, não falando do idioma, porque Portugal, né, enfim, mas quais são os erros que você nota mais comuns cometidos por esses brasileiros que planejam viajar para o exterior para trabalhar ou para estudar? Eu acho que, principalmente, é a falta de planejamento mesmo, né? E por mais que você venha planejado, vão ter situações que vão fugir do controle. Então, quanto mais você, como o Daniel falou, quanto mais você estudar sobre o país, conversar com pessoas, se aprofundar sobre a cultura, isso facilita muito, né? Porque você chegar sem nenhum direcionamento e sem nenhum apoio, né? Isso complica ainda mais, deixa a gente ainda mais tenso e aflito, né? Ainda mais tem pessoas que vêm com a família toda e não faz nenhum planejamento, né? Então, dinheiro também é necessário, ter uma reserva, porque você pode sim trabalhar em atividades mais operacionais para você até se ambientar, até você conseguir regularizar o seu diploma, por exemplo, estudar no lugar. É importante, eu estou fazendo cursos aqui até para você conhecer a cultura, como é que eu vou trabalhar num lugar, na minha área, se eu não conheço os meandros, né, as questões daqui. Então, é importante, principalmente, planejamento financeiro, esse fôlego financeiro, ele é fundamental. Entender, vir com visto, porque muita gente vem com a cara e com a coragem, vem como turista e ali depois eu troco, fica muito tenso, né? Eu vejo filas e filas nos órgãos aqui, porque vem com essa situação de visto de turista para depois mudar, e aí não tem capacidade de pessoas para atender todas essas pessoas. Então você fica irregular, você não tem saúde, tudo fica mais complicado. Agora, recentemente, só para a gente trazer para a conversa, alguns países já anunciaram mudanças em regras de cidadania também, né?
Pois é, como eu disse, o mundo está em movimento, as pessoas estão buscando os seus lugares, né? Estão querendo felicidade, qualidade de vida, estabilidade, poder de compra. Então, existe um movimento em todos os países e aí entraram muitas pessoas e o país não tem capacidade de atender todas essas pessoas. Então, a gente percebe aqui em Portugal, a gente já está começando a ver uma movimentação, a Itália está numa discussão acirrada aí, porque muitos brasileiros vêm para a Europa por conta muitos têm a cidadania italiana ou a cidadania portuguesa, e a gente percebe que os países estão se fechando um pouco, porque tem muita gente se movimentando. Bem, a gente infelizmente, porque a conversa está muito boa, né? Assim a gente vai instruindo também, informando pessoas que de repente estavam assistindo ou estão assistindo o programa de hoje, despertou, nem sabia, né? Despertou aquela vontade, não, estava ali escondidinho, estava ali dentro o sonho, de repente voltou com tudo, né? De tentar essa vida, começar uma vida nova em outro país. Não tem nada demais, né? Se for bem planejado, tiver um certo dinheiro para se investir nessa viagem, tomar os cuidados que a gente estava falando, pode dar muito certo, né? Então, eu pergunto para você, Daniel, depois para a Rosane, para a gente poder finalizar o programa de hoje, o conselho que você, no caso, também a Rosane, daria para quem está em casa e aí está com a vontade de tentar essa sorte em outro país? Eu acho que, primeiramente, pesquisar, estudar, né, as possibilidades que cada país oferece, né, porque tem muita gente que às vezes não sabe nem para onde quer ir, né? E aí a gente tem que entender que cada país tem suas características, suas particularidades. Eu acho que isso é importante, né? A pessoa já ter conhecimento, né, de pelo menos ter uma ideia de como vai ser a vida dela lá, né, e depois se planejar, né? Fazer um planejamento, saber como ela vai entrar, de que maneira ela vai entrar, né, e com quais características que ela tem de tempo, de investimento. Isso aí. Eu acho que são importantes. Muito bom. Rosane? Eu também concordo com o Daniel e eu fiz esse movimento, né? Eu sou muito feliz e eu sou entusiasta, né? Eu acho que a gente deve buscar o nosso sonho. Como lá no passado eu tive um sonho de fazer um intercâmbio, hoje, né, com 50 e tantos, eu estou fazendo esse intercâmbio. Então, assim, é o planejamento financeiro, planejamento, pesquisa, o antes é bem importante, conversar com as pessoas. Hoje a gente tem uma infinidade de informações disponíveis, né? Então eu acho que pesquisar sobre o país, sobre a cultura, conversar com pessoas, as pessoas são muito solidárias, você entra em contato e também ter um apoio de um profissional, né? Isso também facilita bastante, se é possível, facilita bastante para acelerar esse aculturamento, por onde ir, encurta muito os caminhos e as dores, né? É isso aí, muito obrigado, um forte abraço para você aí em Portugal, sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida, Rosane. Eu agradeço, obrigada, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Daniel, boa presencialmente noite. Aqui nos orientou muito bem, viu? Parabéns pelo seu trabalho, porque você acaba sendo essa luz para muita gente que quer viajar para o exterior, né? Obrigado. E está com certo medo, está com certo receio, mas é possível. É possível. Obrigado pelo convite. Valeu. Boa noite. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e bastidores da programação, você em casa também pode sugerir temas para a gente debater aqui toda a terça-feira. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Para você uma boa noite, um ótimo descanso. Até a próxima.